Presidente Trump, você pode explicar a fórmula de cálculo da tarifa de importação aplicada nos países? No. The formula was a formula based on common sense, based on deficits, based on how we've been treated over the years, and based on raw numbers. And we're going to have a couple of more coming out today. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. We're going to be releasing a Brazil number, I think, later on this afternoon or tomorrow morning. But they're based on very substantial facts and also past history. You look at the past history. We never had anybody in the White House that understood the numbers or were into it like I have. A tarifa de importação é tipo um pedágio que o governo cobra quando o produto estrangeiro chega no país. É igual quando você comprou aquela brusinha da China e ela ficou presa nos correios. Você só consegue retirar pagando o imposto de importação. Quando Trump aplicou 50% nas importações do Brasil, os nossos produtos ficaram 50% mais caros para os compradores americanos. Então, se um brasileiro exportador vende uma saca de café a $300, o comprador americano vai precisar pagar $300 para o produtor, mais $150 para o governo dos Estados Unidos. Mas aí você se pergunta, se o comprador gringo que vai pagar, por que isso é ruim para o Brasil? É aí que tá. O comprador não vai comprar mais. Na verdade, o comprador americano até teria mais duas opções: absorver o custo do imposto e diminuir seu lucro, ou repassar o custo do imposto ao consumidor final. A primeira opção não faria sentido, pois ele teria até prejuízo. E na segunda, é muito difícil o consumidor final continuar comprando um produto que subiu tanto de preço, ainda mais no caso das commodities, como café ou laranja, que não tem muitas diferenças em comparação a outros países. Na prática, se o nosso produto ficou bem mais caro, a empresa compradora americana vai passar a comprar de outros fornecedores. No caso do café, ele pode comprar da nossa vizinha Colômbia, ou até de países mais distantes, como Indonésia ou Etiópia, que são grandes produtores do grão. Outra coisa que pode acontecer é o produtor brasileiro diminuir o seu preço para compensar a tarifa. Mas como ela é muito alta, isso vai ficar inviável a longo prazo. Uma saca de café que era vendida a $300 sem tarifa teria que ser vendida a $200 para que após a tarifa de 50% se mantivesse a $300 para o comprador americano. Mas se a tarifa é ruim para o produtor e encarece o produto para o comprador nacional, qual é a vantagem de aplicar ela? Aqui precisamos separar em dois motivos, o motivo político e o econômico. Do ponto de vista político, uma tarifa dessa serve para barganhar com outros países, e é algo que o Trump vem fazendo muito. O Brasil é um exemplo bem claro disso. Mas antes de explicar os motivos políticos, vamos entender o motivo econômico. Uma tarifa de importação pode ser eficaz para proteger a indústria nacional. Se um produto importado é mais barato que o produzido localmente, ele pode matar a indústria nacional, já que as pessoas e empresas vão preferir comprar o produto mais barato. Ao taxar o produto estrangeiro, o governo encarece o importado e torna o nacional mais barato. É o famoso protecionismo. E isso não é só teoria. Temos exemplos práticos da aplicação de tarifas que beneficiaram países. Após 1945, o Japão estava destruído pela guerra, assim como a sua indústria. Uma das políticas econômicas aplicadas foi a instauração de tarifas de importação para promover o desenvolvimento da sua indústria nacional. Isso garantiu espaço para o crescimento de marcas como Toyota, Sony e Panasonic, que conseguiram se tornar mundialmente competitivas. Anos depois, quando a indústria japonesa já estava consolidada e competitiva no mercado internacional, o protecionismo foi sendo gradualmente reduzido. Algo semelhante aconteceu na Coreia do Sul, porém lá eles foram ainda mais radicais. A importação de alguns produtos industrializados, como carros, era proibida. Só em 1986 o governo autorizou a importação, porém a tarifa começou em 60% para produtos estrangeiros de setores estratégicos. Assim como no Japão, essa tarifa foi reduzindo enquanto a indústria ganhava competitividade, chegando a 8%. No Brasil, a gente também já tentou aplicar tarifas para proteger nossa indústria. Porém, parece que tudo que a gente pega para fazer aqui, a gente consegue fazer de um jeito errado. Em 1984,
Durante o regime militar, foi aprovada a Política Nacional de Informática. A ideia era proteger a indústria nacional de informática para que ela fosse capaz de se desenvolver e competir com o mercado internacional. A medida foi inspirada na própria política protecionista do Japão e também na dos Estados Unidos. As principais ações foram a limitação drástica das importações de produtos de informática por meio de tarifas elevadas e até a proibição de importação de certos itens. A Lei de 1984 impôs restrições rígidas à entrada de computadores estrangeiros de pequeno e médio porte, componentes de hardware e softwares no Brasil. Importações de equipamentos de informática passaram a ser permitidas apenas em casos excepcionais, quando não houvesse similar nacional disponível, mecanismo que, na prática, baniu computadores estrangeiros do mercado brasileiro. A política teve efeitos positivos, como o desenvolvimento da indústria de informática no Brasil, aumento da produção e geração de mais de 70 mil empregos. Por outro lado, a falta de concorrência gerou produtos obsoletos, caros e de baixa qualidade, ampliou a defasagem tecnológica e incentivou o contrabando e pirataria. Essa política também gerou atrito internacional. Os Estados Unidos, sob a presidência de Ronald Reagan, reagiram aplicando sanções comerciais ao Brasil. E ele fez a mesma coisa que o Trump está fazendo agora. Aumentou as taxas de importação de produtos brasileiros. Com a famosa abertura de mercado dos anos 90, pelo Collor, a maioria das fabricantes protegidas não resistiu à concorrência externa e desapareceu ou foi absorvida por estrangeiras. O legado positivo foi a formação de profissionais e capacidade técnica nacional, que beneficiaram setores de software e serviços de TI. O programa foi encerrado em 1991, no governo Collor. Mas então, faz sentido Trump ter aplicado 50% no Brasil? Em abril de 2025, Trump anunciou um pacote global de tarifas, mas na época o Brasil ficou apenas com 10%. Era uma das tarifas mais baixas. Ou seja, o governo americano não via a relação comercial com o Brasil como um problema. No entanto, o Trump mudou bastante o discurso. Ele começou a dar declarações dizendo que o Brasil não era um bom parceiro e que não tratava os Estados Unidos de maneira justa. Em julho de 2025, Trump enviou uma carta ao presidente Lula anunciando um aumento para 50% da tarifa de importação. Nessa carta, Trump citou 3 motivos para a aplicação da tarifa ao Brasil: o tratamento injusto ao presidente Bolsonaro e a perseguição a ele, a violação à liberdade de expressão dos norte-americanos por ordens secretas e ilegais de censura cometidas pelo STF e a política comercial brasileira hostil aos Estados Unidos. Dá para ver que os 2 primeiros pontos não são econômicos, e sim políticos. Trump vem dando declarações sobre o ex-presidente Bolsonaro, dizendo que, nas palavras dele, estão tentando colocar ele na cadeia, apesar dele ser um homem honesto e que isso seria uma execução política. Sobre a alegação de abusos do STF, a TMTG, empresa de Trump, e a plataforma Rumble entraram com uma ação judicial contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na Corte Federal Americana. Eles alegam que Moraes excedeu sua jurisdição ao ordenar a suspensão de contas sediadas nos Estados Unidos, violando o direito à liberdade de expressão protegido pela primeira emenda da Constituição americana. Tem outro motivo geopolítico que, apesar do Trump ter negado, faz sentido considerar aqui. É a aproximação do Brasil com seu maior rival, a China, além de relações esquisitas com países polêmicos, como o Irã, que agora faz parte do BRICS. O presidente Lula também vem dando declarações que vão contra os interesses norte-americanos. Em maio de 2025, o presidente brasileiro reiterou sua vontade de usar uma moeda alternativa ao dólar para o comércio exterior. Abre aspas. Quem é que decidiu que o dólar era a moeda padrão? Foi os Estados Unidos que impôs. Agora, quando a gente olha para o motivo econômico da tarifa de 50%, o Trump até tem um argumento de que a gente taxava os produtos americanos mais do que eles taxavam os brasileiros. A média de tarifa brasileira era 14% para as importações americanas, enquanto que os Estados Unidos praticavam uma média de 2%. No entanto, ele cita uma coisa que não é verdade. Os Estados Unidos não têm prejuízo na balança comercial. A balança comercial é a diferença entre o valor das exportações e importações de um país em um determinado período. É interessante que esse saldo seja positivo, pois dessa forma um país está recebendo mais dinheiro do que enviando ao exterior. E isso até contribui positivamente no PIB. Desde 2009, a balança comercial é deficitária para o Brasil. Isso quer dizer que a gente importa mais do que exporta para o país norte-americano, chegando a um saldo total de 88,6 bilhões de dólares de superávit para os americanos desde essa data. Mas o Trump não é bobo. Ele sabe que a nossa relação econômica mais ajuda que atrapalha os Estados Unidos. Por esse motivo, ele decidiu retirar mais de 700 produtos da tarifa de 50%. Matérias-primas como ferro, aço, cobre e titânio foram isentos.
provavelmente para não aumentar o custo das indústrias, que é o setor que o Trump quer incentivar. Materiais energéticos como carvão, querosene e petróleo também foram isentos, provavelmente seguindo o mesmo motivo, além da dependência desses insumos para a geração de eletricidade para a população norte-americana. Esses aumentos poderiam contribuir para aumentar a inflação americana. Além disso, produtos do setor aéreo e automotor foram isentos, provavelmente reforçando a preocupação em manter a indústria militar bem abastecida. No final, o Trump deu a entender que quer que o Brasil reduza os impostos dos produtos americanos, mas também quer que o judiciário brasileiro pare de causar atritos com empresas e pessoas americanas. Também há uma sinalização de que Trump prefere um presidente de direita alinhado aos seus próprios interesses na presidência do Brasil. Até então, o presidente Lula já ameaçou uma tarifa recíproca, porém voltou atrás, visto que isso poderia gerar um novo aumento pelos Estados Unidos. Ele chegou a tentar negociar, principalmente através do vice Geraldo Alckmin. Porém, nada concreto foi definido e as tarifas americanas já estão em vigor. Por ora, algumas políticas internas estão sendo implementadas para ajudar as empresas afetadas pela tarifa, como concessão de crédito e aumento de compras governamentais. Os principais setores afetados foram café, madeira, carnes, pescados, frutas e equipamentos de construção civil. Mas sabe quem não foi afetado? Você, meu querido inconformado, que se inscreveu no canal. Então se inscreve aí e deixa seu like.